Queridos, com muita alegria, quero saudar ao senhor presidente, nosso pastor, esta coesa mesa na minha retaguarda, aos confessionais, à igreja. Saúdo a todos na paz do Senhor. Quero aproveitar que a igreja está de pé para ler o texto no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13. Grande é Deus, Jeová. Capítulo 13, versículos 20 e 21. Diz o texto: novamente Jesus levanta a questão: a que assemelha o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Amém? Quero estar sentados, por favor. Glorifica teu nome, Jesus. Queridos, quero agradecer a Deus pelo grande privilégio que Ele tem me concedido através do nosso pastor José Orisvaldo, a quem externo a minha gratidão juntamente com a sua muito digna esposa, doutora Edivânia, nossa irmã, com todo este ministério. Registro a minha gratidão ao meu pastor regional, pastor Arnóbio, sua muito digna esposa, irmã Antônia, que eles têm me criado, me ensinado a ser homem e a ser crente. E, obviamente, a todos os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores presidentes da minha retaguarda. Gostaria de citar nomes, mas pastor Dari, em seu nome, externo a todos os demais pastores presidentes, reverencio aos preletores que me antecederam e que virão depois. Que Deus vos abençoe, aos amigos também. Queridos, quero usar por base esse texto para falar-lhes sobre o tema, tendo em vista que Jesus está abordando alguns assuntos para o esclarecimento e, em algumas parábolas, ele usa esta passagem comum, pois ele está tratando de uma mulher que prepara um bolo, e o interessante é que ele assemelha o reino de Deus, que é o domínio absoluto no contexto do desenvolvimento humano e de todo o contexto celestial. E ele compara, ele diz que é comparável a uma mulher, uma coisa comum, que pegou 3 medidas de farinha, joga num bolo até que toda a massa foi levedada. Então eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre 3 necessidades da igreja do último tempo: um evangelho inegociável, um amor praticado e um poder demonstrado. Quando nós analisamos o desenvolver desta questão, primeira medida, obviamente, primeiro tempo, a formação. Se nós observarmos o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 26, os irmãos percebam que a Bíblia está escrito: façamos o ser humano, façamos, plural. Há quem diga que nós precisamos de 3 referências para defender um pensamento, tendo em vista que em todas as versões que eu pesquisei está no plural, tanto João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, também Dr. Thompson, como também NVI. Estou usando a versão do Rei Jaime, que segundo historiadores é a mais próxima do original. Pesquisei na Bíblia Peshitta, que é o mais original do aramaico, como também a versão, a linguagem de hoje, e diz: vamos fazer. Então, partindo do pressuposto do vamos, do pluralismo, dá-se a entender que houve uma discussão de ideias, partindo desse pressuposto. Ou seja, obviamente, como nós vamos formar o ser humano, como nós vamos formá-lo, tendo em vista que já havia uma decepção no contexto da criação e, obviamente, que as trevas predominaram sobre a terra. Então, com uma tempestade de ideia e questionamentos, nos façamos, partindo do pressuposto lógico, dá-se a entender que há discussão
Então, o Espírito diz, deixe que eu formo. Então, o Espírito vai dar a forma, porque Jó, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, está escrito, o Espírito de Deus me formou. Então, ele desce, pega a terra, que veio das trevas, agora na luz, e ele vai formar, dar forma, como a primeira medida. Ele vai dar forma ao ser humano, irmã Samira, prazer revê-la, ao ser humano. E ele dará forma. Ele junta a terra e o ser humano está perfeito. Então, vem Deus. E o Espírito questiona, partindo do pressuposto do pluralismo. Então, o Espírito pergunta, Senhor, tu vai dar direito de escolha a ele? Sim. O Senhor vai dar livre-arbítrio a ele? Vou. Mas, questionamento, mas se não dá certo, se ele escolheu o lado errado, disse Deus, aí o Espírito Santo diz, então tu coloca a tua misericórdia nele, porque se ele errar, tu renova ela todo dia, porque se ele errar, o Senhor vai recuperando. Aí Deus vem, coloca o seu espírito e o homem se torna alma vivente. Mas se ele escolheu o lado errado, aí vem Jesus e diz, se ele errar e se perder, eu vou recuperá-lo para ti. Porque ele é feito para mim, porque foi feito tudo por ele. Então veja que aqui o homem recebe, o ser humano recebe forma. Inicia, Tonial, a primeira medida, o primeiro tempo. Então, quando nós observamos o discorrer da história, esta forma, porque a Bíblia, biblicamente falando, há dois tipos de fermento. O fermento do Espírito, que é a sua forma, e o fermento do engano, e da mentira, e de fazer o mal, que no Novo Testamento a gente conhece como o fermento dos fariseus. Então, quando nós analisamos, a primeira medida foi boa. A mulher, no contexto figurativo, lança a farinha, o fermento, e a massa pega forma. Quando nós observamos, o homem foi enganado pelo fermento do engano. Lúcifer vem e lança o fermento do engano. Então o homem escolhe o direito errado, mas ele foi formado com a misericórdia, e Deus não poderia desistir dele. Então a misericórdia vem, e Deus não o fulmina, Deus não desiste dele, e Deus vai esperando ele voltar à forma original, mas o fermento do mal prevalecia. Quando nós vamos para o capítulo 6 do Gênesis, versículo 3, chega o deformar da massa, a ponto que cheira mal as narinas de Deus. Aí Deus diz, o meu espírito, no original está escrito, o meu espírito não intercederá para sempre com o homem, e tira o espírito, só vai viver limitado. Então, o homem aqui, a primeira medida, a mulher engaveta de novo, porque o fermento agora é mau, e o homem torna-se, a massa não é mais perfeita. Então o tempo passa. Quando o tempo passa, Deus, pela misericórdia, restaura o homem, traz a mesma perspectiva de vida para o homem. Então vem o capítulo 12 do Gênesis. No capítulo 12 vamos encontrar a segunda medida, o segundo tempo da farinha, o segundo tempo que a massa deveria ser restaurada. Então os irmãos observam que no segundo tempo Deus vem, capítulo 12 do Gênesis, em ti tornarei bendita todas as famílias da terra. Então, a segunda medida vai entrar em ação. É o segundo tempo. Quando nós observamos o desenrolar, observem os irmãos. Êxodo, capítulo 12. A massa para informação. No segundo período, a massa, a segunda medida de fermento foi lançada. Uma medida de farinha foi lançada. Capítulo 12 do Êxodo, vem Deus e vai tirar o povo. Vai dizer, a partir de hoje, este mês, o mês de Abib, será o primeiro mês para vós. O calendário de Israel é composto de 13 meses, justamente por conta deste mês. Por que Deus diz isso? Para evitar a mistura. A festa agora não podia ser do mês pagão. Então, esse vai ser o primeiro mês para vocês. Ou seja, vai ser diferente. Porque se o fermento, a medida de novo do fermento do engano viesse, então estragaria o projeto e o povo não entrava na terra prometida, como aconteceu. Então, a saída, a Páscoa, o segundo tempo, a segunda medida, ela é recheada. Celebração, pão,
sem fermento. É a saída, é a Páscoa, para tirar a mistura. Quando você vai para Levítico, capítulo 23, 16 e 17, vem a festa das primícias, o Pentecoste. Se você ler, Deus vai dizer que quando eles trouxessem todas as primícias, o Pentecoste teria que ser oferecido a Deus 2 pães, de cada pães 2 quilos, e tinha que ser fermentado, levedado com toda a massa. Significa que aquela festa do Pentecoste teria que ter a fermentação, a levedura do Espírito. Então Deus estava dizendo a Israel: eu vou encher vocês desse Espírito, eu vou dar a vocês o que foi perdido na primeira medida. Então Israel agora é o xodó de Deus. Então o desenvolver da segunda medida não foi boa, porque Israel recebeu também e deu lugar ao fermento do engano, desobedeceu a Deus. Agora imagina, Isaías 63, os irmãos vão ler ali uma defensoria de Israel. Quando nós vamos para o versículo 10, o 9 e o 10, diz Isaías: o Senhor Deus guiou vocês como criança o tempo todo, carregando vocês nos braços, mas vocês rejeitaram o Espírito Santo dele. Por isso, ele tornou-se inimigo de vocês e resolveu lutar contra vocês pessoalmente. Então, a segunda medida foi contaminada pelo quê? Pelo fermento do engano. Imagine agora o escândalo que foi quando Joel profetizou. Quando no meio do caos, quando Israel não deu valor, aí vem Joel e diz: escutem o que diz o Senhor Deus. Nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos, Israel achava que era o som direito dele, os vossos filhos e as vossas filhas, até mulher vai ser cheia também, vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos adolescentes, os vossos meninos vão ter visões, e até sobre o escravo e a escrava vou derramar do meu espírito. Passa-se o tempo, Israel não valoriza. Aí a mulher recolhe a segunda medida. Parecia estar perdido. Atos 2. Atos 2. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. A mulher tira a medida de novo e joga. E o Espírito desceu. E agora toda a massa foi levedada pelo fermento do Espírito, de forma agora incorruptível. Então é na terceira medida que começa o último tempo. E é nesse último tempo que eu quero tomar por base esses 3 pontos que eu mencionei em forma rápida, que sei a programação. Primeiro, a primeira medida se degradou pelo fermento do engano, porque negociaram o sagrado. Mas a terceira medida, toda a massa foi levedada, porque a lei teve que ser mudada. Eu vou mostrar o perigo de negociar o sagrado, no nosso caso o Evangelho. A igreja precisa, nos últimos tempos, porque este último tempo começa em Pentecoste, começa com a igreja primitiva. Nós somos o desenvolver dos últimos dias. Então ela começou não negociando o sagrado. Vou mostrar por quê. Porque o mal foi que negociaram o sagrado no passado. Veja o que Adão negocia, o que era sagrado, pelo engano. Quando nós vamos para Israel, veja que aparece o primeiro sacerdote, no capítulo 14 do Gênesis. Porque
teologicamente, todos os tipos de bênçãos espirituais, e a chave dela está na mão do sacerdote. Por isso que Deus chama Abraão no capítulo 12, mas só vai fazer aliança com ele no capítulo 15, porque precisava ele passar pela chave, pela mão do sacerdote. Ele só faz aliança quando aparece no capítulo 14 um sacerdote do Altíssimo, Rei de Paz, que estava lá, Melquisedeque. Depois que Abraão reconheceu a originalidade do seu sacerdócio, que era original, deu o dízimo, ele abençoa. Aí no capítulo 15, Deus faz aliança com ele. O sacerdócio original, Melquisedeque. Quando desenrolar de Israel, aí entra a lei. E pela lei é interrompido o sacerdócio Melquisedeque e entra a lei trazendo Arão, o sacerdote levítico. Então veja que Arão é o primeiro dos sacerdotes consagrado. A chave estava na mão dele. Arão tem 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú negociam o sagrado e é fulminado. Então passa para Itamar. Itamar, agora e seus filhos vão ser responsáveis pelo sagrado, e não podia negociar. Passando algum período, veio uma revogação e Itamar também entra. Aí você vai seguindo. Quando você vai seguindo estas 2 linhas de sacerdócio, você vai ver que a linhagem de Itamar para em Eli, porque Eli e seus filhos negociaram o que era sagrado. Então, eles não são contados nem no livro das crônicas, porque negociaram o sagrado. Aí vem Deus e continua com a linhagem de Eleazar. Com quem? Com Eucana, e de Eucana, Samuel. Eles seguraram o batente e não negociaram. Aí entra Davi. Quando Davi vem, ele vai agora separar, depois da glória, ele vai separar 24 príncipes como sacerdote para cuidar do sagrado. Da linhagem de Eleazar, ele separa 16 e 8 de Itamar, totalidade de 24. Se você analisar, era para guardar e não negociar o sagrado. Quando você observa, agora entra na história Zadok e Abiatar, representando esta linhagem. Quando Absalão se revolta contra Davi, esses dois sacerdotes seguraram a batuta. Veja que enquanto Davi fugia, eles não abriram mão da arca, eles não abandonaram o sagrado e nem abandonaram Davi. Quando Davi volta, é por conta da intercessão deles e da intervenção. Davi morre, Salomão assume o reino e Adonias quer usurpar o seu reino. Agora é Abiatar, que vem de Itamar, perde a originalidade. Ele fica do lado de Adonias, mas Zadok do lado de Salomão, guardando o sagrado. E o que sobrou, Abiatar negociou o sagrado e Salomão exila ele em Anatote. Então vejam que aqui, até o cativeiro, foi os zadoquitas que seguraram o sagrado. Voltando do cativeiro, eles ainda mantinham o sagrado. Não se vendiam, não se trocavam, não deixava ninguém tomar o que era sagrado. Aí vem o cativeiro, eles voltam 171 anos depois do cativeiro. Aí vem a negociação. Agora o sacerdócio passa a ser por dinheiro e negociação. No período de Antíoco Epifânio, ele foi subornado para que o sacerdócio passasse para uma linhagem. Então, a partir daqui, não era mais Deus que colocava o sacerdote, era o próprio homem. Quando vem Jesus, veja que a lei estava corrompida, porque não era Deus que botava. Quem coloca no tempo de Jesus, quem era o sacerdote, o sumo, Caifás, mas não tinha poder, porque Anás, que tinha sido antes, era quem comandava. Por quê? Por jogo de interesse. Porque quem coloca Anás é Quirino, quem coloca Caifás também os romanos. Então não era Deus, era o homem que colocava. E quando o homem coloca, é mais fácil de corromper. Negociar o sagrado. Você observe como a situação estava quando Jesus chegou, que entrou no cenário para lavedar toda a massa. Segundo um judeu convertido ao cristianismo, Alfred Edrahich,
ele diz o seguinte, que quando Jesus chega, a confusão estava tão grande, a negociação, porque Anás era quem era o bambambam, porque ele tinha um monopólio, ele tinha um jogo de cintura. E Alfred diz que ele monopolizou o monopólio do comércio de Jerusalém, do templo, estava na mão dele e dos seus familiares. E o que era que ocorria? Ou seja, todo o comércio ele chama de bazar de Anás na sua obra, o templo, em edição espanhola. Então ele vai falar que a coisa estava tão feia, havia uma negociação do sagrado tão grande, porque Anás não era o sumo sacerdote, mas por conta de ser mais velho, e principalmente porque na mão dele estava o monopólio comercial, ele era respeitado e todos corriam a ele. O que era que ele fazia? Os bazares, porque os irmãos hão de convir biblicamente que todos os judeus, uma vez por ano, vinham para adorar. E quando vinham, traziam seus sacrifícios. Os ricos traziam novilhos, carneiros, os pobres, pombos e rolinhas. Só que para entrar no templo, tinha que passar por uma inspeção para pegar o selo de autenticidade. Só que para entrar no templo, os inspetores de Anás tinham que fiscalizar. Pasme, nada passava, porque eles não deixavam entrar. Porque não entrando, tinha que comprar lá dentro, no bazar de Anás. Então, chegando lá dentro, eles não tinham outra escolha. Pasmos os senhores e as senhoras. Este livro registra que era uma pressão tão grande que um pombo, uma pombinha, por sacrifício, chegava a custar 25 dias de trabalho, a negociação do que era sagrado. 25 dias, correspondente na época a uns de ouro, que hoje, se nós fôssemos trazer para o nosso salário mínimo, era um pouco mais de R$1.000 em uma pombinha para lá dentro. As moedas que eles traziam de fora não passavam na inspeção, eles tinham que fazer o câmbio pela moeda do templo, e isso fazia o ágil, o povo ser espremido. Os irmãos entendem porque quando Jesus chegou lá dentro, naquele dia, ele virou tudo, ele bateu, jogou a mesa dos pombinhos, virou a moeda e gritou: está escrito na palavra que a casa de meu pai é de oração, e vocês transformaram ela em um covil de ladrões e esconderijo de ladrões. A coisa estava feia, e o sacerdote original, mas para mudar isso tinha que mudar a lei, e para mudar a lei tinha que mudar o sacerdócio. Então, quando Jesus veio, quem tinha que mudar, que passar a lei para ele, eram estes homens, mas negociaram. E aonde estava o sacerdote original? Fora do templo. Se você continuar a linhagem original de Zadok, você vai encontrar Zacarias. Zacarias vem do 8º turno de Abias. E de Zacarias vem João Batista. João Batista é sacerdote de pai e de mãe, porque Isabel era uma das filhas de Arão. Jerusalém estava corrompido, e para mudar a lei tinha que mudar o sacerdócio. Por isso que a Bíblia diz, não é aleatório, porque a Bíblia podia dizer, a lei terminou em Anás, em Caifás. Não. Quem trouxe o sacerdote levítico foi a lei. E agora João Batista era o único representante legal do sacerdócio. É por isso que Mateus 3 diz que estava ele inocentemente batizando no Rio Jordão. E só batiza quem tem pecado para arrependimento.